Então, meus irmãos, tudo bem com vocês? 29 de janeiro de 2022. Hoje vamos aprender aqui com um personagem bíblico muito importante e nos ensina como se deve perdoar nosso próximo. Mesmo que alguém te faça algo que seja injusto, mesmo que alguém faça algum tipo de maldade com você que lhe feriu muito, porque não devemos pagar o mal com o mal, porque na hora certa Deus exaltará tanto eu quanto você, porque Deus, Ele é poderoso, Deus, Ele é misericordioso, e Deus ama aquele que fazem o bem. Vamos contar a história de José do Egito. José, ele era filho de Jacó. Jacó era filho de Isaac. Isaac era filho de Abraão. E Jacó, ele tinha duas mulheres. Só que tinha uma que não podia ter filho. Qual era ela? Raquel. Só que ela acreditava em Deus. Ela sabia que se Deus quisesse, Deus o presentearia com um filho. E ela acreditou no Senhor. E na hora certa, Deus a presenteou com um filho. E o nome desse filho era José. Jacó, ele tinha 10 filhos. E José era o mais novo. E por ele ser o mais novo, ele era odiado, ele era invejado, ele era maltratado, porque ele tinha um coração bom, ele era diferente dos outros irmãos. Os outros irmãos faziam muitas coisas erradas, faziam muita maldade, faziam muita travessura. E tudo que ele via, imediatamente ia lá e contava a Jacó, que era seu pai. E com isso, Jacó repreendia eles. E por isso, ele era odiado. Até chegar um tempo de eles se juntarem e quererem matar José. Só que nada justifica uma pessoa querer matar outra. Imagine só um irmão querer matar outro. Nada justifica isso. Mesmo que ele era um entregão. Mas só que nada justifica. E fizeram aquela maldade com ele. E jogaram num poço. E não teve um que não quis e não deixou matá-lo. E chegaram em um acordo de vendê-lo. E vendeu. Ele tinha, o texto relata mais ou menos, ele tinha entre 17 e 18 anos de idade. E Jacó sofreu muito com aquela perda do filho, que eles enganaram, que o lobo veio e comeram. E José, ele passou em média 13 anos no Egito. Porque o texto relata que ele tinha mais ou menos entre 17 e 18 anos. E aos 30 anos, ele foi governador do Egito. O faraó escolheu ele para ele governar o Egito. Repare como Deus o guardou e o exaltou. Deus o guardou e o exaltou na hora certa. Então tudo é na hora de Deus, não é na hora da gente. Deus o guardou ele. Só que ele passou lá um tempo, se ele foi preso com 17 anos, vendido para o Egito com 17 anos, e aos 30 anos ele se tornou governador. Então, da faixa etária de 13 anos que ele passou lá no Egito. Também ele foi preso há algum tempo porque ele foi acusado pelaquela mulher que disse que ele tinha a cobiçado e querendo estuprar essas coisas todas, e era uma mentira dela. Só que ele passou alguns tempos ali preso. Só que depois ele foi renomeado a governador. Repare como Deus o guardou e depois o exaltou diante de todos. Com 30 anos ele foi exaltado, porque ele já era escolhido de Deus. Quando eu e você é escolhido de Deus, pode vir quem for para fazer o mal.
Na hora certa, Deus o exaltará cada um de nós. Só que ele tinha um coração muito bom. Teve uma escassez de fome lá, uma seca muito grande, e os irmãos chegaram aí pedir comida lá no Egito. Só que chegando lá, os irmãos, óbvio, não reconheceram, porque ele era o governador, bem vestido, uma pele bem limpa. Não reconheceram. Só que ele reconheceu cada um. Ele reconheceu cada um e perdoou cada um as suas ofensas. Por que devemos perdoar nossos irmãos? Porque nós somos filhos de Deus. Mesmo que alguém te faça um mal, não pague o mal com o mal. E não leve mágoa no coração. Nós temos que perdoar. É difícil, quando alguém é ferido, ou alguém te maltrata, ou alguém faz algo com você muito grave que você não gosta, é muito difícil perdoar. É muito difícil, não é fácil. Mas com a ajuda de Deus, a gente consegue. E com 30 anos, ele foi governador do Egito. E a Bíblia conta no livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 26, que José morreu com a idade de 110 anos. 110 anos menos 30 dá 80. Então foi 80 anos que José teve de glória. 80 anos que José teve de ser honrado lá. Ele foi honrado por Deus. Ele foi honrado por Deus. Porque Deus o exaltou e Deus o guardou. E ele fez sempre as coisas certas e agradável a Deus. E na hora certa, Deus o presenteou. Deus deixou ele governador do Egito. Só quem era mais do que ele no Egito era o faraó. Repare o poder que Deus permitiu que ele tivesse. Então toda dificuldade que eu e você passar, não vamos baixar a cabeça, não vamos desanimar. Porque na hora certa, Deus exaltará cada um. E Deus dará a cada um aquilo que cada um for merecedor. E com isso a gente aprende que a gente deve perdoar toda a maldade, todas as ofensas e todas as calúnias que cada um fizer com a gente. Nós devemos perdoar. Assim como José perdoou seus irmãos, a gente também tem de perdoar. Amém, meus irmãos?